Será que o Guardiola já foi ultrapassado pelo Luiz Henrique? Será que a gente já pode cravar isso devido ao estrondoso sucesso do PSG na temporada passada, ou ainda tá cedo para uma comparação como essas? Vamos falar disso aqui, mas antes, like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Que o sucesso do Paris Saint-Germain, ele era inegável que aconteceu, ninguém consegue dizer que não, tá. Acho que o mundo do futebol, ele se chocou não só, eh, pelo elenco que o PSG montou, um elenco considerado low profile, né, um elenco menos esquelado, menos galáctico, em um futebol, né, muito bem vistoso, mas principalmente pela maneira como ele se põe sobre os adversários. O Paris Saint-Germain, lembrando, ele amassou simplesmente os grandes times da Premier League. Ele conseguiu vencer o próprio Manchester City do Guardiola, ele conseguiu vencer o Liverpool da forma como ele venceu, que só perdeu o primeiro jogo por conta do Alisson. O Paris Saint-Germain era para ter goleado o primeiro jogo. Ele venceu o Aston Villa no primeiro jogo. Ele ganhou do Arsenal nos 2 confrontos. Então aqui a gente consegue entender que, pegando essas atuações e também juntando com a final da Champions, e até a trajetória até a final do Mundial de Clubes, é o time a ser batido no mundo. E esse sucesso, ele está inteiramente ligado ao técnico Luiz Henrique. Isso é um fato. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain na era do Qatar, ele envolveu-se em série de operações para conseguir aumentar o seu brand e fazer com que ele se tornasse não só uma marca valiosa, mas um dos times mais temidos do mundo ao conquistar a Champions. O projeto do Paris Saint-Germain com a vinda do Qatar era conquistar a Liga dos Campeões. Só que a forma como isso foi conquistado é que surpreende. Porque você tem um antes e depois no Paris Saint-Germain. Você tem um Paris Saint-Germain antes do Luiz Henrique e um depois do Luiz Henrique. Antes do Luiz Henrique, um Paris Saint-Germain que espelhava aquele projeto do Real Madrid, um projeto galáctico. A única diferença é que o Real Madrid já tinha nome. Ele não precisava expandir a sua marca, porque a sua marca já era expandida no mundo todo. O Paris Saint-Germain, ele tinha um objetivo de conquistar um faturamento universal e também ser um excelente projeto esportivo. Metade disso foi concluído. Por quê? Porque antes do Luiz Henrique, nós tivemos vários jogadores que fizeram com que a mídia do Paris Saint-Germain crescesse, como por exemplo, o Neymar, como lá atrás, o Ibrahimovic, o próprio Beckham, técnico como o Carlo Ancelotti, o Cavani, tá? Então você tem vários jogadores que ajudaram esse marketing no Paris Saint-Germain a crescer. Se a gente entra numa Centauro hoje, em São Paulo, e tem camisa no Paris Saint-Germain, é muito por conta da vinda desses jogadores, que ainda foi elencado ainda mais a um nível absurdo de mídia com a vinda do Neymar. O Neymar, ele ajuda muito a expandir essa marca. Então se você tem um projeto que pega a questão marketing e a questão futebolística, você vê que metade disso foi feito. Só que faltava o futebolístico. E aqui está ligado ao Luiz Henrique. O que o Luiz Henrique fez ao permitir com que o Paris Saint-Germain desmanchasse esse tipo de pensamento, desmanchasse esses projetos esportivos e recomeçasse um novo, é absurdo. Aqui a gente traça um paralelo e ligando aos dois técnicos da forma como se pensa futebol. O Paris Saint-Germain ele passou a fazer algo parecido com o que o Manchester City fez com a vinda do Guardiola, que é o quê? Não só focar em questão de contratações estreladas. Porque assim, as pessoas confundem muito contratações estreladas com um voto de pobreza. Como assim? Você trazer jogadores menos badalados significa um enxugamento de gastos. E não é bem isso, porque o Paris Saint-Germain montou um elenco muito caro. O elenco do Paris Saint-Germain é muito caro. Mas inegável que você traz jogadores como Vitinha, você traz jogadores como Kvaratskhelia, você traz jogadores como Doué, não são do mesmo peso que o Neymar, Messi e Mbappé. Isso é um fato.
Então, aos olhares de questão futebolística e questão midiática, esse elenco é considerado mais low profile, mas não é mais barato. E aí você tem um técnico que conseguiu botar o seu estilo de pensamento, de jogo, nessa equipe. E tudo que o PSG fez, desde a reta final da primeira fase da Champions até aqui, foi completamente surpreendente. A forma como ele se impõe sobre os adversários, a forma como ele conquistou seus resultados, tudo ligado ao técnico Luis Henrique. E por que que ele conseguiu isso? Primeira coisa, a questão do estilo de jogo. E aqui a gente vai falar de uma comparação dos dois técnicos, começando pela fonte que eles beberam e que eles continuam bebendo. Ambos foram companheiros de equipe no Barcelona. Ambos beberam da mesma fonte primária de pensamento deles, que é o quê? A fonte da forma de jogo do Futebol Clube do Barcelona. Vinda muito, tá, da questão e conceito trazida por Johan Cruyff. Muita gente fica: "Ah, eu não aguento mais escutar essa história", mas é um fato, a gente precisa repetir. Johan Cruyff foi o cara que trouxe esse pensamento do conceito de futebol mais coletivo para o Barcelona. Óbvio, ele não foi o grande inventor, não foi o grande inventor, porque Cruyff é um produto do Rinos Michels, mas é uma série de consequências. O Cruyff, sendo jogador do Ajax e tendo como seu mentor o Rinos Michels, ele se torna técnico. Antes disso, ele já vinha sido jogador do Barcelona, se torna técnico e traz essas ideias que ele aprendeu naquele Ajax na Holanda de 74. Aonde futebol ele precisa ser visto através da construção de jogada e não através de uma forma mais empírica como se jogavam em épocas anteriores, e sim através de uma construção, início e meio fim, principalmente com meio de campo forte, com muita movimentação, toques de bola e trocas de posições. Aí nasce um conceito do que mais tarde viria a se tornar com o Guardiola chamado tiki-taka. Termo, inclusive, que ele odeia e já deixou muito bem claro no livro Guardiola Confidencial. Mas é um fato que o tic-tac, que é a questão do toque de bola fazendo o relógio passar, é um conceito estabelecido pelo Cruyff, aprimorado e elevado a outro patamar pelo Pep Guardiola. Ambos sendo companheiros de clube no Barcelona ali dos anos 90, eles bebem da mesma fonte primária. Então nós temos um estilo de jogo do Luis Henrique um pouco tanto quanto parecido do Pep Guardiola. Parecido na questão de impor o seu jogo sobre o adversário. O PSG ele tem uma média de posse de bola muito alta. E quando ele pega adversários não só de baixo escalão, de baixa qualidade comparado a eles, mas adversários muito grandes também. Contra o próprio Manchester City, por exemplo, quando eles se enfrentaram na Liga dos Campeões, na temporada passada, o PSG ele teve 65% de posse. Comparado ao time do Guardiola, 65% de posse em cima do Guardiola é muito. Contra o Liverpool teve mais de 70. Contra o Arsenal teve mais de 60. No Emirates. Então, são times que gostam também da posse, porque o time do Arne Slot do Liverpool também gosta da posse. O Arteta, sendo um aprendiz do Guardiola, sendo um aluno do Guardiola, também gosta de posse. E o Luis Henrique conseguiu superar. Então, em parecidos, eles têm essa questão do estilo de jogo. O que Valência também faz do Luis Henrique? A questão do controle do elenco. O Luis Henrique ele tem um elenco na mão dele. Isso ficou muito claro em questão de não quero mais Kylian Mbappé aqui. Isso pegou demais. E a questão de como ele administrou a crise com os Ousmane Dembélé. A questão do seguinte, ou você melhora ou você está fora. No jogo contra o Arsenal na primeira fase da Liga dos Campeões, ele barrou o Dembélé para poder falar o seguinte: olha só, quem manda aqui sou eu. Não interessa quanto pagaram por você, não interessa se você veio a pedido do Mbappé, não interessa nada. Você vai jogar e vai ter que fazer por onde. A partir daí o Dembélé mudou e ele conseguiu se tornar o melhor jogador do time. A tensão ofensiva, que é o quê? O famoso contra-ataque, mas o jeito organizado de se fazer. O PSG, ele dificilmente desperdiça suas ações ofensivas. Quando ele retoma a bola, seja próximo ao gol com uma marcação-pressão muito forte, seja, às vezes no contra-ataque, ele sempre termina as jogadas. Ele não enrola, ele não toca.
E aqui a gente já começa as diferenças. Por mais que ambos, eles bebem da mesma fonte, como eu falei, os dois técnicos, o que difere do Luiz Henrique? O Luiz Henrique, ele começa a construir e pôr seu estilo de jogo com toques mais rápidos. O Guardiola é um jeito mais lento, mais cadenciado, mais pensado. O Luiz Henrique, ele gosta de ser mais acelerado. Qualquer jogada que eu tiver vai finalizar gol. Se o Guardiola vê que ele enfrenta uma barreira muito bem estabelecida à frente, ele vai voltar, vai construir de novo até abrir brechas. Já diferente, no caso do Luiz Henrique. A questão do controle do elenco, basicamente a mesma, ambos possuem, só que a do Luiz Henrique, ela se tornou um pouco mais gritante por conta da forma como já explodem vídeos virais dele falando do Mbappé e da forma como ele fez com o Dembélé também. Só que a questão também do contra-ataque. Dificilmente você vê times do Guardiola conhecidos por contra-ataque. Porque como ele se põe muito sobre o adversário, quem normalmente vai sofrer contra-ataque é ele. Mas principalmente na questão também da recomposição defensiva. Você vê que o Paris Saint-Germain consegue pressionar muito bem ao ponto de fazer coberturas nas suas linhas de marcação, coisa que o Manchester City deixou a desejar nas últimas temporadas. Ele toma muito gol de contra-ataque. Isso ficou nítido em vários confrontos contra o Real Madrid, por exemplo. E aí, com isso, você tem resultados impressionantes do Paris Saint-Germain. Goleadas absurdas, a forma como se impõe com o adversário, a forma de não dar jogo, ao ponto de muitos comentaristas, principalmente Mário Marra, vários da ESPN, falaram que o futebol já mudou, o futebol 3.0. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, falando se o futebol hoje é um 3.0, se o futebol que o Paris Saint-Germain pratica já é uma evolução. Isso lá eu explico. Só que já é o suficiente para poder fazer uma comparação. Por quê? Porque quando você vê o que o Guardiola causou no futebol, é o antes e depois. Por mais que a gente sabe, a gente já viu que o Guardiola ele não inventou esse estilo de jogo, ele aprimorou ideias das quais ele bebeu, que ele aprendeu, mas existe um antes e depois. O que ele faz com aquele Barcelona, espelhando a seleção da Espanha, que também já vinha numa batida parecida com o Luis Aragonês, mas o Guardiola, ele conseguindo concretizar isso no Barcelona, é replicado esse modelo de jogo na seleção espanhola. Depois o que ele faz no Bayern de Munique, replicando na seleção alemã, também combinando com o título da Copa do Mundo de 2014, você vê que esse cara ganhou Champions, ganhou Bundesliga, ganhou Campeonatos Espanhóis, ganhou a Copa do Rei, indiretamente ganhou com 2 Copas do Mundo. E a forma como os adversários se importam e se postam pra cima, tanto daquele Barcelona quanto do Bayern e o próprio City, mas principalmente daquele Barcelona, você vê que criaram antídotos para tentar parar esse time e tirar a hegemonia, mesmo quando o Barcelona não era campeão da Liga dos Campeões. Sabia-se qual era o melhor time do mundo. Quando ele vê que a Inter de Milão, do Mourinho, muda totalmente as suas características de jogo para conseguir parar, você vê que isso é um efeito. Então, o estilo de jogo do Guardiola, ele causou antídotos de anti-guardiolismo, que é o quê? Primeiro eu vou me retrancar, digamos assim. Vou me retrancar estilo Mourinho, para tentar sair um contra-ataque e jogar por uma bola. Depois você vê que tem um pé de pressiona muito forte, que é do Jürgen Klopp. Então você tem antídotos anti-Guardiolas que surgiram como modelos de jogo para frear aquele estilo de jogo do Barcelona, que já estava se tornando global. E já se tornou. Porque se hoje você vê todos os times da Série A, B, C, D do Brasil, da Inglaterra, da Espanha, com um goleiro jogando, a linha de defesa atuando, todo mundo saindo com posse de bola coordenada na saída, não tendo mais balão, tudo isso é feito daquele time que isso causou. E aí você vê que o que ele causou no futebol é algo que dificilmente vai ser causado. Pode vir a ser causado pelo PSG do Luiz Henrique. Ainda precisa de mais temporadas para conseguir concretizar. Nessa pegada, tá dando para entender que o futebol mudou? Tá dando para entender. Porque quando você pega algumas questões táticas, principalmente que o PSG ele atua, você vê que o futebol tá indo para um outro caminho.
que é a questão do, principalmente, marcação, cada um no seu, mas com um nível físico muito alto. Você vê o Kvaratskhelia pegando um ponto esquerda para acompanhar, ele vai até o fim, não interessa se está no campo de defesa, se está no campo de ataque, se está em qualquer parte do campo ele está junto. E a questão de movimentação no ataque. Quando você vê que tem jogadores atuando em posições diferentes o tempo todo, parecendo de forma coordenada, como se fosse uma ciranda, você vê que o trabalho é muito bem feito e confunde muito as linhas de marcação. Porque quando você mexe demais os jogadores da frente, quem é que fica? Vai ser uma marcação por setor ou vai ser uma marcação individual? Só marcação individual confundiu todo mundo. E com isso abre espaços na defesa, fazendo com que outros jogadores ocupem outras funções também. Como, por exemplo, o Fábio Ruiz virando centroavante. Como o Kvaratskhelia fazendo papel de falso 9, às vezes um meia, o Dembélé fazendo papel de meia, falso 9 caindo pra ponta, o Désiré Doué a mesma coisa. Então você vê que tem muita questão tática que já está sendo mudada, mas em questão de dominância, por tudo aquilo que o Guardiola ele representa e tudo aquilo que ele conseguiu de resultado, ainda vai precisar de alguns anos para conseguir se concretizar. Por enquanto, o Guardiola ainda ocupa, na minha opinião, a questão de um cara que mudou o futebol. Não sei se a gente terá outra mudança. Se seguir assim o Paris Saint-Germain, pode ser que aconteça. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou não, se você acha que o Luiz Henrique ele já ultrapassou o Guardiola ou não, e quais são os seus pontos. Não esqueça de se inscrever no canal, tamo junto e até a próxima. Tchau.